Chega de dar desculpa dizendo, mas CS Grid é muito difícil, ou não sei CS Grid, como é que eu faço isso daqui? Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar tudo o que tu precisa saber sobre CS Grid. Bora pro vídeo. Do you really wanna be the one to make this so uncomfortable tonight? Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, pra gente começar então aqui esse nosso vídeo muito top sobre CSS Grid, a gente vai começar primeiramente entendendo o que é o CSS Grid, o que ele resolve e por que ele surgiu. Combinado? Então vamos lá. Para a gente começar, eu vou abrir aqui o meu ScaleDraw, certo? Esse site aqui é muito top, eu recomendo muito tu utilizar se quiser fazer desenhos, certo? Imagina que a gente vai criar o seguinte layout, a gente vai criar ele na verdade, né? A gente vai construir ele durante esse nosso vídeo aqui. Mas a gente quer construir a seguinte interface, né? A gente vai ter um header, um conteúdo principal, o nosso main, o nosso aside e o nosso footer, ou footer para os nossos americanos. Então, cara, lá no começo da internet, se a gente quisesse desenhar isso daqui, era difícil, tá? Era bem difícil. Por quê? Porque a gente não tinha float, a gente não tinha flexbox e a gente não tinha CSS grid. A galera utilizava, sabe o quê? Tabela. Pois é, cara, a galera utilizava tabela para fazer isso daqui. Até que faz um pouco de sentido, né? Porque, tipo, tu vai ter uma tabela que vai ter uma linha aqui, aí vai ter uma linha aqui, vai ter uma linha aqui, duas colunas, separou isso daqui, pau pegou, certo? Mas parece ser fácil falando, mas não é, cara. O negócio era complicado. E eles utilizavam isso. Olha, eu não peguei essa época de tabela, tá? Mas acho que até ali por meados de 2011 a galera ainda utilizava. Então o negócio era bem louco mesmo. E aí, cara, surgiu o tal do float. E aí o float, ele melhorou algumas coisas. Por quê? Porque diferente de conteúdos utilizando tabela, que por sinal era um problemão se a gente precisasse trabalhar com responsivo, até ali na época ali dos anos 2005 não tinha essa parte de responsivo, né? Mas depois começou a vir essa onda de responsivo e aí tabela já deixou de ser um negócio muito bom e aí criaram então o float. Como eu ia dizendo, o float, a ideia dele é deixar elementos flutuando em tela. Então, se a gente quisesse, por exemplo, que esse elemento aqui ficasse aqui na direita e esse outro aqui na esquerda, a gente colocava um float left nesse carinha aqui, um float right nesse carinha aqui e fechou. Então tudo estava funcionando e tudo como a gente esperava, certo? Mas ainda não estava legal. O float, para trabalhar com a parte de responsivo, não era bom, tinha muitas tratativas. Eu peguei essa época, então eu sei que o negócio era chato. E aí surgiu então o tal do Flexbox. E aí o Flexbox, o negócio ficou muito louco, ficou muito massa, mas ele também tem um problema. Por quê? Porque o Flexbox, ele é unidirecional. Então, ou a gente mexe na linha, ou a gente mexe na coluna. E aí, isso não é tão interessante, principalmente para a parte ali do responsivo. Mas a gente conseguiu resolver vários e vários problemas. Então, para construir isso aqui com Flexbox, assim, não é tão fácil como no Grid, mas dá para resolver. E, tipo, se tu comparar o Flexbox com tabela, cara, isso daqui é mamão com açúcar, sabe? É muito simples mesmo. E aí surgiu, então, o CSS Grid. E aí o Grid, cara, ele veio para resolver todos os problemas que a gente tem até então. Porque, diferente do Flexbox, diferente do Float, diferente de tabelas, o CSS Grid, ele trabalha com bidirecionamento. Então, a gente pode mexer com linhas e colunas ao mesmo tempo. Então, a gente pode meter o louco, o designer lá pode dizer que ele quer uma bolinha aqui no meio e que ele quer colocar um item aqui e outro aqui, né? Ele quer botar um quadrado ali e um aqui. Cara, isso daqui é muito simples de resolver com o CSS Grid, entendeu? Então, o CSS Grid ele surgiu justamente para esse problema. Os problemas onde a gente precisa colocar vários itens em várias posições da tela e era difícil e o CSS Grid ele chegou e disse, não, não vai ser mais difícil, certo? Então tu vai ver que o negócio é realmente simples e ele é bidirecional. Então a gente pode mexer tanto com as nossas linhas quanto com as nossas colunas. A gente pode dizer onde a gente quer os itens e isso é muito legal. E aí tu me pergunta, tá, Luiz, mas eu vou sair utilizando o CSS Grid por tudo quanto é canto? Depende, cara. Na verdade, o CSS Grid, eu tô falando, ele parece ser lindo, mas ele é uma bala de prata. Então ele vai ser específico, na minha visão, aonde tu quer construir o teu layout. Então eu quero desenhar um esqueleto da minha tela. Então a gente vai desenhar esse esqueleto aqui, por exemplo. Ele vai ser muito bom. Mas aí se tu quiser, por exemplo, alinhar um item dentro, por exemplo, a gente quer, eu vou tirar esses dois itens aqui, ó. Vou deixar só esse daqui, certo? A gente quer pegar esse item aqui, certo? E a gente quer colocar ele alinhado aqui no centro. A gente consegue fazer isso de boa utilizando o Flexbox. Então por que não combinar os dois?
a gente pode combinar o CSS Grid com o Flexbox. Então, um complementa o outro, entendeu? Então, o CSS Grid e o Flexbox, eles se complementam. Então, não precisa excluir, tá? Fica de boa aí, pode utilizar os dois em conjunto. Então, na minha visão, pode utilizar o CSS Grid para montar todo o teu esqueleto e aí utiliza o Flexbox para desenhar o teu conteúdo interno. Chega de enrolação e vamos codar aqui o nosso conteúdo, certo? Então vamos desenhar esse nosso layout aqui e aí lá no final a gente pode até fazer um exemplo utilizando o Flexbox junto, beleza? Então para a gente começar, eu decidi não utilizar o React, não utilizar Style Components, não utilizar nada disso, tá? Eu decidi que a gente vai partir realmente do total cru, do total HTML, porque é o que faz mais sentido, né? A gente não precisa botar o React e Style Components aqui no meio para ver as coisas funcionando. Então eu só abri o Code Sandbox aqui e é daqui que a gente vai partir. Então para a gente começar, eu vou remover essa minha tag H1, vou botar uma div com uma class de container, tá? E aí aqui dentro eu vou colocar então o quê? Primeira coisa, eu vou colocar o nosso header, né? Que é o que estava lá no nosso esqueleto. Então vamos desenhar ele aqui. No nosso esqueleto a gente vai ter um header, aí a gente vai ter a nossa tag de main, né? A gente vai ter o nosso aside. Vou botar ele aqui. E aí a gente vai ter o nosso footer também. Meu Deus, acabou pegando errado aqui. Vamos lá. Footer. A gente vai ter o nosso footer também. Então esses daqui são os nossos 4 elementos que a gente vai ter em tela. Fechado? Aí para a gente começar a nossa estilização, que é o que realmente importa, eu vou abrir a nossa tag de style aqui em cima e vou fechar ela aqui embaixo já. E aí vamos lá. Vou começar então utilizando o nosso container, né? Já vou botar ele aqui. Só que antes de eu estilizar ele, eu preciso fazer algumas alterações aqui no nosso CSS da nossa página. Então eu vou colocar um padding de 0 para toda a nossa página, né? Vou colocar um padding de 0, um margin de 0 e um box sizing border box. Além disso, para o nosso HTML e para o nosso body, tá certo? Eu vou colocar um width de 100% e um height de 100%. Aí para o nosso body, eu vou pegar e vou colocar um background color. Cadê? Background color de 12, 12, 12. Porque aqui o negócio é dark, né? É bem melhor para ver as coisas. Falando nisso, falando em dark, se tu quiser conhecer como criar um switch de tema lá dentro do React Native, clica nesse vídeo aqui, ó. E lá a gente constrói, tem um vídeo no canal, né, sobre isso. Então lá a gente vai construir um switch de tema lá dentro do React Native. Então a gente consegue mudar entre Dark e Light e ficou bem bacana. Então se quiser conhecer mais sobre isso, link do vídeo está aqui. Combinado? Então vamos lá, começar a brincadeira aqui com o nosso container. Nosso container, eu vou dizer que ele tem um width de 100%, um height de 100%, e aí a gente começa então a nossa brincadeira, né? A gente definiu todo o nosso esqueleto, e aí a gente vai começar com o nosso display grid. Sim, se a gente quiser dizer que a gente vai estar utilizando o display grid em todo o nosso componente, né, em toda a nossa tela, a gente usa essa propriedade aqui, o display grid, certo? E aí, vamos lá. Vamos voltar aqui para o nosso Scholar Draw só para a gente dar uma olhada nesse nosso esqueleto aqui. Esse nosso esqueleto, se a gente parar para olhar, a gente tem 1, 2, 3 linhas, certo? Então, eu vou anotar aqui, ó, 3 linhas, certo? E aí, a gente tem 2 colunas. Concorda comigo? Porque a gente vai ter uma coluna aqui para o nosso main e uma coluna para o nosso aside. E aí a gente vai ter o nosso header e o nosso footer ocupando toda a linha. Então, vamos lá. Vamos colocar 2 colunas. Então, essa daqui vai ser a nossa estrutura, esse daqui vai ser o nosso esqueleto. Como que a gente diz, então, que essa nossa tela tem 3 linhas e 2 colunas? Para a gente fazer isso, aqui no nosso container, a gente vai utilizar a propriedade grid template columns, para a gente definir as nossas colunas, né? Aí eu vou dizer que uma coluna ela vai ocupar 3 frações da nossa tela e a outra coluna vai ocupar uma fração da nossa tela. E esse FR é justamente isso, é uma unidade de medida de fração. Então o nosso CSS ele vai quebrar a nossa tela em vários pedacinhos, né? E aí ele vai definir que uma parte maior ali, né, que é a nossa parte, por exemplo, desse nosso main aqui, ele vai ocupar 3 frações da nossa tela e esse nosso aside vai ocupar uma fração só. Então ele vai ser bem mais pequeno. E aí a gente vai definir então as nossas linhas. Então a gente vai utilizar Grid Template Rows. E esse nosso Grid Template Rows, como é que vai funcionar? A gente vai dizer que o nosso header ele vai ter 64 pixels, o nosso main e o nosso aside vai ser auto, ou seja, vai se definir automaticamente.
E aí a gente vai ter o nosso footer com 64 pixels. E aí eu vou dar um espaçamento entre os itens de 16 pixels. Aí, para o nosso header, o que eu vou estar fazendo? Primeiramente, eu vou colocar um background color nele de 1F, 1F, 1F. Fechou. Aí, para esse carinha aqui, eu vou colocar também um grid column. E esse grid column, o que ele vai ser? Eu vou dizer que ele vai começar na primeira, né, coluna e vai terminar lá na terceira coluna. Fechado? Aí, eu vou pegar o nosso main. Vou botar o nosso main aqui agora. Ele vai seguir praticamente essa estrutura, então eu vou copiar ele aqui. Eu só vou dizer que o nosso grid column dele vai começar na primeira coluna e vai terminar lá na segunda. E aí a gente vai ter o nosso aside. Então deixa eu... Opa! Nosso aside. Ele vai começar também, na verdade, diferente do main, ele vai começar na segunda e vai terminar na terceira. E aí o nosso footer, ele vai seguir a mesma ideia do nosso header. Então eu vou colocar ele aqui embaixo. Agora, se eu salvar, olha só, bum, a gente já tem o nosso layout montado. A gente tem o nosso header, que ocupa 64 pixels, o nosso main, o nosso side, ocupando aqui uma altura automática, né? E a gente tem o nosso footer lá embaixo na nossa tela. Então essa daqui é a forma como a gente constrói layouts utilizando o display grid. Fácil, né? É super simples mesmo. E esse grid column, o que é? Cara, esse grid column, como tá até falando aqui em cima, ó, ele é um shorthand para grid column start e grid column end. Então a gente vai dizer que ele vai começar lá na coluna 1 e vai terminar na coluna 3. Aí esse nosso main, ele vai começar na coluna 1 e vai terminar na 2. O nosso side vai começar na coluna 2 e vai terminar na 3 e por aí vai. Só que isso daqui talvez não é tão interessante. Por quê? Porque em alguns cenários, imagina que o nosso designer lá meteu o louco, ele falou, cara, eu quero que tu coloque um item aqui e um item aqui em cima. Como é que tu faria isso? Sério, ia ter que quebrar muito aqui a nossa tela, né? E aí, por isso que a gente pode utilizar um outro carinha chamado de Grid Area. E o Grid Area, ele é muito legal porque a gente consegue definir aonde que os nossos itens vão estar posicionados. A gente define, não é o CSS que calcula, entendeu? E como que ele funciona? Bom, para a gente colocar ele em ação, a gente precisa primeiramente dar nome aos bois. E a gente não vai precisar utilizar esse nosso Grid Column mais. Eu vou te mostrar como que a gente pode utilizar o Grid Area sem mudar a nossa estrutura aqui, quer ver? Então o que eu vou estar fazendo? Aqui no nosso header, eu vou dizer que o nome dele é header, certo? Esse nosso main, eu vou dizer que ele vai se chamar main, isso aí. Aí o nosso aside, ele vai se chamar aside. E o nosso footer vai se chamar footer, os americanos, certo? Aí o que eu faço? Aqui no nosso container, eu vou manter esse nosso grid template columns e grid template rows, só que agora eu vou utilizar também um grid template areas, certo? E aí como é que ele vai funcionar? Bom, a nossa primeira linha, ela vai ser o nosso header. Então, vou dizer aqui que ela vai ser o nosso header e nosso header. Então, imagina assim, a nossa tela está dividida dessa forma aqui, ó. Deixa eu descer. Ou melhor, não vou descer não. Eu vou tirar isso daqui, eu vou voltar aqui. Para te explicar vai ficar mais fácil dessa forma. Opa! Deixa eu rachar aqui. E aí, deixa eu rachar aqui. É assim que a nossa tela está dividida utilizando o nosso display grid. Porque a gente definiu duas colunas, certo? E aí o que a gente vai dizer? A gente vai dizer que o nosso header ele vai ocupar tudo isso daqui. Então por isso que a gente colocou duas vezes header e header. Porque na primeira linha, né? Que é essa nossa linha aqui, a gente disse que o nosso header ele vai ocupar a primeira e a segunda coluna. Então, por isso que a gente colocou header e header, certo? Aí, lá na nossa segunda linha, a gente vai ter o nosso main e a gente vai ter o nosso aside, certo? E aí, para finalizar, lá na última linha, a gente vai ter o nosso footer e o nosso footer. Agora, se a gente salvar, olha só, nada aconteceu. Eu vou até trocar uma cor aqui, ó, para tu ver. Vai continuar a mesma coisa, ó. Nada aconteceu. Então, essa é a ideia do Grid Column e do Grid Template Areas. O Grid Column, ele vai calcular para a gente. Então, a gente consegue dizer que um item vai começar lá na linha 1 e vai terminar na linha 2 e por aí vai. Já o Grid Template Areas, a gente diz onde é que a gente quer que os itens estejam posicionados. Então, se a gente quer que um item esteja posicionado lá em cima e depois lá embaixo, enfim, a gente define o que a gente quer.
Então, cara, praticamente essa é a ideia do display grid. Viu? Eu te falei que não era tão difícil. Ele parece ser difícil, só que na verdade a gente só precisa entender realmente as propriedades e entender que ele trabalha com essa ideia de bidirecionamento. Então, como eu te expliquei aqui antes, né? A gente precisa rachar nossa tela e aí definir os nossos itens. Mas para complementar esse nosso conteúdo aqui, como eu te falei lá no início, o que a gente vai estar fazendo é utilizando o complemento entre o display grid e o Flexbox. Então deixa eu só salvar aqui para o nosso conteúdo aqui de cima ficar preto de novo. E aí aqui no nosso header, o que eu vou estar fazendo? Eu vou colocar um texto, então vou botar um H4, tá? Deixa eu botar um H4 aqui. Saudades de ter um autocomplete aqui, muito bem. E aí nesse H4 eu vou colocar aqui o nosso texto da Dog Code. E aí o que eu vou fazer? Se eu salvar, a gente vai ver que ele vai ficar aqui em cima, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer, nesse nosso H4, eu vou colocar um color nele de FFF, certo? Beleza, já resolvemos o primeiro problema, a gente está vendo ele lá em cima agora. E aí o que a gente vai fazer? No nosso header eu vou meter um display flex, tá? Vou colocar um align items center e a gente já resolveu o nosso segundo problema. Então a gente está trabalhando aqui com o display grid e o flexbox. E aí para deixar mais bonito, eu poderia colocar um padding aqui de 0,16 pixels, só para ter um distanciamento bonito aqui no nosso header. E a gente poderia fazer o que a gente bem entendesse aqui. Se a gente quisesse, por exemplo, aqui no nosso main, botar, por exemplo, mais uma div, né? Colocar uma div aqui de, não sei, content. E aí a gente vem aqui embaixo do nosso main, bota um content, bota um id de 200, bota um height de 200. Vamos botar um width maior aqui. E aí a gente bota um background color de, não sei, vamos botar um F, um F, um F. E aí vamos ver se ele me fornece aquele autocomplete. Então vamos botar D3, D3, D3. Isso. E aí a gente vem aqui no main, bota um display flex novo. Podemos colocar um align item center e um justify content center. Agora, se a gente salvar, a gente vai ter agora sim um conteúdo lá no meio do nosso main. Então tá vendo que a gente consegue complementar o nosso grid e o nosso flexbox? Então, lembra que lá no começo eu te falei, né, que a gente não precisaria excluir. E é justamente isso, a gente não precisa excluir. Então, cara, nesse vídeo aqui foi isso. Se tu curtiu esse vídeo aqui, se tu curtiu essa interface, entendeu realmente como que o Flexbox, ou melhor, Flexbox não, eu te ensinei um pouquinho no Flexbox. Então, se tu entendeu o Flexbox e o CSS Grid, comenta aqui embaixo. Comenta, compartilha esse vídeo e deixa teu like, porque isso me inspira e me faz querer continuar trazendo vídeos aqui para dentro do canal. Fechado? Além disso, se quiser entrar na comunidade, tá aqui na nossa descrição. E também segue a gente lá no Instagram, dogcode.dev. Fechado? A gente se vê no próximo vídeo e valeu!